O que está acontecendo com a família e o lar cristão? Parte 04, dia 12 de março de 2026. Consequentemente, a prostituição profissional se tornou desnecessária, visto que a Rússia inteira se transformou, conforme o próprio Lenin a descreveu, num gigantesco bordel. Outro dos inimigos do lar é o egoísmo, que se encontra na raiz da maior parte dos pecados que cometemos. Por isso Jesus disse: todo aquele que conserva a sua vida para si mesmo vai perdê-la, e todo aquele que perder a sua vida por mim vai achá-la novamente. Mateus 16:25. Um número demasiadamente grande de maridos e mulheres dão início à vida de casados com a ideia de que o outro cônjuge existe para preencher um único propósito: torná-los felizes, convencidos de que tudo existe com esta finalidade. Levam este pensamento para a vida de casados. A noiva espera que o noivo se torne feliz, mas raramente ela planeja devotar a sua vida para torná-lo feliz. Semelhantemente, o noivo se casa pensando que ela o tornará feliz. Isto é o cúmulo do egoísmo, e edifica um lar e uma família sobre uma base tão egoísta é o mesmo que construir uma casa sobre a areia. A infidelidade, igualmente, é um dos inimigos do lar. Estatísticas revelam que bem mais da metade de todos os homens casados são infiéis. Muitos outros admitem que seriam infiéis se não fossem a desaprovação da sociedade. Esse trágico conhecimento, divulgado como pesquisa científica, tem servido para agravar a situação e não para solucionar o problema. Ouvemos tudo de maneira descuidada. Dizemos que todos os outros estão agindo desta maneira. Logo, lemos constantemente que o adultério não é pecado, que é um passatempo sem maiores consequências. As pessoas que afirmam isto terão que pagar um preço tremendo no dia do julgamento. Essa escória e imundícia que estimulam as mais baixas paixões estão por aí, mas seus autores terão que pagar um grande preço. Quantos lares são destruídos por causa de homens e mulheres infiéis? Homens que viajam a negócios nas facilidades de hotéis. Sei como alguns agem. Mulheres que ficam em casa, que trabalham em escritórios, homens e mulheres infiéis brincando com namoros e flertes. Quanto acúmulo de pecado é cometido todos os dias? Deus não considerará inocentes os que praticam estas coisas. Eles podem estar certos que o pecado finalmente os achará. O pecado os encontrará em sua família, em seu relacionamento com o cônjuge e também os descobrirá na vida futura. É preciso que todos se arrependam hoje mesmo de tais pecados. Todos devem pedir que Deus os perdoe e altere o seu modo de vida que estão levando, dando-lhes o poder de resistirem às tentações da época em que vivemos. Os advogados do amor livre e os intérpretes de Freud também deixaram suas marcas na sociedade. Trememos de medo diante da ameaça de uma destruição universal, mas recusamos-nos a abandonar os nossos grandes pecados. Certo sociólogo salienta que os destruidores galãs sexuais se têm infiltrado no corpo vivo de nossa cultura e instituições, cobrindo-as com feridas e úlceras de feio aspecto,
e estão roendo as próprias porções vitais de nossa sociedade. Ele fala de modo semelhante ao profeta Isaías, o qual disse: ó, meu povo, vocês já foram punidos bastante. Por que vocês me forçam a puni-los repetidamente? Vocês têm que viver em rebeldia? Da cabeça aos pés, vocês estão doentes e fracos e debilitados, cobertos de feridas e vergões e chagas infeccionadas, sem óleo e sem atadura. Isaías 1, 5, 6. A Bíblia revela como Deus salvaguarda as relações matrimoniais, impondo as mais severas penalidades contra o adultério e a fornicação. Atualmente, a ênfase que se observa recai tanto sobre o sexo que os homens e as mulheres estão sendo obrigados a enfrentar a ruína de seus lares por causa da infidelidade. No Antigo Testamento, Deus exigia a pena de morte contra os que praticassem tal pecado. O mandamento ordena: não adulterarás. Qualquer homem que seja infiel à sua esposa, em pensamento, palavras ou ação, está cometendo um dos mais graves pecados. Esse é o pecado capaz de endurecer o coração do indivíduo contra Deus, mais do que qualquer outro. A Bíblia ensina que aqueles que se tornarem culpados dessa iniquidade terão parte no lago de fogo e enxofre. Não sou eu quem o diz, é a própria Bíblia. Uma vez que ambos os cônjuges tenham sido infiéis, os alicerces da confiança e do respeito são derrubados. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.